Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Que a paz de Cristo seja com todos. Hoje estamos aqui para compartilhar com você a lição número 5, cujo tema é Vencendo o Abatimento da Alma, baseado no Salmo 42. O texto áureo, vamos dizer assim, é o versículo 11. Mas nós vamos estudar todo o Salmo 42, porque ele vai trazer os elementos necessários para superarmos as nossas dificuldades, principalmente quando sentirmos que a nossa alma está abatida. Então, como vencer o abatimento da alma? Tenho certeza que essa lição vai te ajudar bastante na sua vida, na sua caminhada, e também vai te capacitar a ajudar outras vidas, principalmente nesse período de pandemia. Acredito ainda que quando terminarmos esta lição, você vai ter elementos para compreender melhor a sua vida, o sofrimento e também as perspectivas em relação ao futuro, a esperança que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos ao Salmo 42, versículo de número 11. Se você ainda não tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, pode baixá-la no site da Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida. O Salmo 42, 11, ele diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Nós vamos fazer uma análise rápida do Salmo 42 para entendermos o contexto no qual ele está inserido. Então vamos analisar o Salmo 42. Em primeiro lugar, o Salmo 42, ele é um cântico dos coraitas. Isso mesmo, se você pensava que o Salmo 42 era um salmo de Davi, você errou, né? Mas não tem problema, nem todas as pessoas, né, sabem que os salmos, nem todos eles são de Davi. Alguns salmos foram escritos, né, por Asaf, por Salomão, os filhos de Coré, né, que são os coraitas. Alguns nós não temos nem o autor listado, mas a maioria realmente é de Davi. Esse Salmo 42, conhecido como Cântico dos Coraitas, em primeiro lugar, quem são os coraitas? Quem são eles? Os coraitas, eles são filhos, são descendentes de Coré. Coré, ele é mencionado lá em Números capítulo 16. Depois você pode conferir nessa passagem o que aconteceu com Coré. Só para resumir, né, Coré, ele se rebelou contra a liderança de Moisés e Arão, e ele se uniu a mais duas pessoas, chamadas Datã e Abirão. Então Coré, Datã e Abirão conseguiram reunir 250 líderes para destruir literalmente Moisés, para tirar Moisés da liderança. Porque eles achavam, por que Moisés é líder e não sou eu ou outra pessoa? E eles então conseguiram convencer 250 líderes que estavam reunidos ali naquele deserto para questionar a liderança de Moisés. O que aconteceu com Coré? Por causa desta rebelião, Deus julgou Coré, Datã e Abirão. Eles foram mortos no deserto, veio um grande terremoto e tragou-os diante da nação de Israel. E os 250 líderes comunitários que também se uniram a esses três contra Moisés, quando eles estavam oferecendo incenso, todos eles morreram queimados
E o que aconteceu? Os filhos de Coré, eles permaneceram. Lá em Números capítulo 16, versículos 26, 9 e 11, narra que, embora Coré, né, e muitos de sua família tenham sido mortos nesse terremoto, os filhos dele permaneceram. E esses filhos de Coré, eles são mencionados no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 19, quando Judá, sob a liderança de Josafá, ele vai lutar contra os amonitas, contra os moabitas, e o exército inimigo era muito maior do que o exército de Judá. Então, nesse momento, Josafá, ele busca a direção de Deus, e Deus diz que a batalha seria dele e não do povo. Tudo que eles deveriam fazer era louvar e engrandecer o nome do Senhor. Isso mesmo, nem toda batalha se vence com armas. Na luta de Deus, a batalha ela é travada com louvor, com engrandecimento, com júbilo, com cânticos de glória, de louvores e engrandecimento ao Senhor. Essas são as nossas armas espirituais, essas são as nossas armas de guerra, o engrandecimento e o louvor a Deus. E lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 19, você também pode conferir depois, quando os coraitas, né, os descendentes de Coré, eles começam a cantar, a louvar a Deus, o exército dos amonitas e dos moabitas, eles entram em choque com os moradores da montanha de Seir, e eles acabam lutando entre eles, e quando o povo de Deus chega até aquele local, os cantores estavam na frente, os guerreiros estavam atrás dos cantores. Quando eles chegam lá, Deus já havia destruído todos os seus inimigos. A Bíblia ainda diz, lá em Crônicas, que eles levaram 3 dias só para arrecadar os despojos de guerra, porque eram muitos. Observe que os coraitas, né, os filhos de Coré, embora o seu pai tenha feito algo muito ruim, esses descendentes, esses filhos de Coré, eles aprenderam a louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, e eles faziam parte da música no templo, engrandecendo o nome do Senhor. Então esse cântico pertence a esse grupo, os coraitas, que aprenderam a louvar a Deus. O que esses coraitas faziam? Eles eram responsáveis pela adoração. Então os descendentes de Coré se tornaram sacerdotes responsáveis pela adoração, pelo louvor. E eles escreveram esse salmo, Salmo 42, pertencente aos coraitas, e ele é chamado de Masquil dos Coraitas. O Masquil, ele é um salmo pedagógico, é um poema didático, é um poema reflexivo, que busca a inteligência da pessoa. É uma meditação piedosa, onde você vai sendo instruído na palavra de Deus, a confiar em Deus, a conhecer quem realmente Deus é. Então veja só a importância do Salmo 42, um salmo pedagógico que vai nos ensinar, que vai nos mostrar, que vai trazer lições de sabedoria, lições de piedade. É uma canção didática. Pena que as canções hoje não sejam todas elas didáticas, né? Mas este salmo é uma canção didática. Um salmo pedagógico. E é importante você entendê-lo, porque é através dessa pedagogia musical que você vai aprender a superar as suas dificuldades. E também este salmo, ele vai nos ensinar a enfrentar dias de perturbação e sofrimento. Então, um salmo que tem um valor muito grande para a nossa vida. Você sabe enfrentar
dias de perturbação, dias de angústia, dias de sofrimento. A pandemia, ela trouxe para a nossa vida o abatimento das nossas almas, da nossa vida, muita preocupação. E para enfrentar esse período difícil, nós precisamos entender a linguagem do Salmo 42. Eu acredito que ele vai ajudar muito você nesse período que nós estamos atravessando. Ele tem ajudado a minha vida. Eu coloco em prática no meu viver diário esses princípios do Salmo 42. Eu vou dizer mais ainda. Eu sou hoje uma pessoa que trata de pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico. Eu sou especialista nessa área. A minha função hoje é ajudar pessoas que sofrem. E o Salmo 42 é uma das ferramentas principais na cura, no restabelecimento dessas pessoas. Então eu tenho certeza que você vai se beneficiar bastante com este salmo. Entendê-lo, aplicá-lo na nossa vida é trazer esse conhecimento, essa didática divina para superarmos as nossas dificuldades. Então, como eu estava dizendo, a pandemia ela trouxe o abatimento da alma, ou seja, a preocupação, uma série de fatores que estamos vivendo neste momento. E nós estamos vivendo os desafios da pandemia. Quais são os desafios da pandemia? Por exemplo, o medo de ser contaminado, o viver isolado. Muitas pessoas têm saído, têm viajado, muitas pessoas têm feito compras, têm ido aos shoppings, mas muitas pessoas não fazem isso por causa do medo de ser contaminado. Vivem isolados, completamente isolados. E esse medo, ele é tão grande que às vezes paralisa a pessoa. É claro que o medo, quando ele é usado de forma positiva, ele se transforma em precaução, em cuidado para a nossa vida. Então a prevenção, ela é o medo utilizado de forma corretamente. Mas quando o medo se torna exacerbado, quando o medo ele cresce demais na vida da pessoa, ele se transforma em fobia, ou seja, é o medo utilizado negativamente. E esse medo de ser contaminado, esse viver isolado, pode trazer problemas emocionais na vida da pessoa. Há ainda o desemprego e, devido ao desemprego, a consequente falta de renda, ou seja, o dinheiro não dá mais para fazer as compras, as dificuldades começam a aparecer e a preocupação começa a aumentar. E isso vai abatendo a nossa alma, o nosso espírito. Isso também vai gerando ansiedade, muita preocupação, insegurança. As crianças não estão indo para o colégio, algumas não estão estudando. Como é que vai ser a vida do meu filho daqui para frente? E o dinheiro que deveria ser utilizado para ajudar o povo, muitas vezes é desviado, pessoas estão morrendo, os cuidados e atenção não são feitos de forma adequada por aqueles que têm o poder, por aqueles que têm o dinheiro para ajudar as pessoas e não ajudam. Isso gera também o medo de morrer. E se eu pegar a doença, se eu ficar com o Covid-19, então o medo de pegar a doença, o medo de morrer, e se eu não conseguir resistir, se eu não conseguir a ajuda a tempo, isso vai gerando também uma angústia, que é uma dor no peito, é um sentimento como se você estivesse sufocado, como se alguma coisa lá dentro de você estivesse preso. E isso vai gerando muita tristeza na nossa alma. Então, o abatimento da alma por causa da pandemia, ela é uma realidade na vida de muitas pessoas. Nós fizemos, no primeiro trimestre,
um estudo acerca da depressão e nós vimos que mais de 10% da população ela sofre de depressão. E hoje, segundo estimativas, esse número quase que triplicou. Ou seja, se eram 10 milhões de pessoas, por exemplo, agora são 30 milhões de pessoas. Enfim, muitas pessoas estão com medo de morrer, com angústia no seu coração, com muita tristeza na sua alma. Eu quero, então, explicar para você esses sentimentos, para que você também possa ajudar outras pessoas, assim como eu faço. Em primeiro lugar, vamos ver o que é tristeza. Você sabe o que é tristeza? Provavelmente você já sentiu tristeza em algum momento da sua vida. Como é que ela aparece? Como é que essa questão da tristeza? Por que eu me sinto triste em determinados momentos? Você já parou para pensar? Você sabe o que é tristeza? Como ela aparece na nossa vida? Bom, eu quero te explicar então esse sentimento de tristeza para que você possa identificá-lo talvez na sua vida e na vida de outras pessoas. Ou seja, a lição de hoje pode ser uma ajuda pessoal ou pode ser uma capacitação para você ajudar outras pessoas. Então vamos entender a tristeza. A tristeza é sempre uma sensação de falta ou perda. Essa tristeza, né, é essa sensação. A tristeza também pode se dar por outros motivos. Por exemplo, por algumas enfermidades, por alguns remédios que a pessoa toma. Então, a tristeza pode ser gerada também por outros elementos. Mas ela é sempre essa sensação de falta ou perda. É isso que gera a tristeza na nossa alma. Então vejam só, a tristeza ela pode ser a perda ou a falta da alegria. Ou seja, a falta da alegria ou a perda da alegria é o que gera a tristeza. O luto. As pessoas não ficam tristes no luto. Por que a pessoa fica triste no luto? Por que o luto gera essa tristeza? É porque no luto existe a perda de um ente querido. Ou seja, quando existe essa sensação, né, de falta ou perda, nós ficamos tristes. Então, o luto gera a tristeza devido à perda desse ente querido. A doença, por exemplo. Quando você recebe uma notícia de que você agora está doente, que você está com uma determinada enfermidade, isso pode gerar tristeza. Por que gera a tristeza? A tristeza é porque você sabe que você perdeu a saúde. Então, a falta da saúde, né, gera a tristeza por causa da doença. Ou seja, a doença é a falta da saúde. E a falta da saúde gera essa tristeza no meu coração. O medo, por exemplo. O medo pode gerar tristeza. Ele gera a fobia, né, na sua intensidade. Mas pessoas que têm medo, como por exemplo, aquelas pessoas que têm medo de pegar uma enfermidade ou outros medos na vida, esse medo ele gera uma tristeza ou pode gerar uma tristeza por causa da falta de fé, falta de segurança. Então essa ausência de fé, essa ausência de segurança, ela vai gerar o medo. Então a tristeza, quando você vai identificar essa tristeza, você sempre deve identificar na vida da pessoa o que está faltando. Se você vai visitar alguém, se você vai visitar uma família ou uma pessoa, por exemplo, você vai a um hospital, a pessoa pode estar triste. Você já sabe por que ela está triste. Porque falta o quê? Falta a saúde. Então, as suas palavras devem ser direcionadas no sentido de compensar essa falta. E o Salmo 42, ele vai nos explicar exatamente como fazer. Então, o bom, né, a maravilha da palavra de Deus
no Salmo 42, é porque ele nos explica como proceder nesses momentos, quando uma pessoa está sofrendo essa tristeza em seu coração. E é muito importante que você trate essa tristeza logo no seu início. Ou seja, quando a pessoa começa a ficar triste e você percebe isso, é interessante que você vá a essa pessoa e preste logo a sua ajuda. Ouvindo essa pessoa, conversando com ela, eu quero dizer até o seguinte: você deve falar pouco e ouvir mais. Você vai ajudar mais essa pessoa. E essa tristeza, se ela não for tratada, se ela for mantida pela pessoa, isso é muito perigoso. E qual é o perigo? É a tristeza virar uma doença. E como é que a tristeza vira uma doença na nossa vida? Então vamos seguir um roteiro para você entender esse processo. Como a tristeza ela pode virar uma doença. Por exemplo, um fato, vai nos deixar triste. Por exemplo, a perda de um ente querido. Muitas pessoas, nesse momento do coronavírus, perderam familiares. E esse fato nos deixa triste. Eu não disse a você que a perda gera tristeza, a perda do luto, por exemplo, gera essa tristeza. Então, um fato qualquer, a perda do emprego, a perda de um ente querido, a perda da saúde, esse fato ele nos deixa triste. E esse fato, por nos deixar triste, você pode, sem querer, ir alimentando essa tristeza. Ou seja, ao invés de corrigir esse percurso da tristeza na sua vida, você continua alimentando essa tristeza. Ou seja, você vai dando mais força à tristeza, você vai dando mais energia à tristeza, ela vai crescendo dentro de você. Isso é o que nós chamamos de alimentar a tristeza. E quando a tristeza ela é alimentada, novos sentimentos negativos vão aparecendo. Ou seja, a tristeza, quando alimentada, ela se fortalece. E quando ela se fortalece, ela consegue gerar novos sentimentos negativos. E nós ficamos mais tristes ainda. Porque ao invés de matar a tristeza, ao invés de retirar e arrancar a tristeza, nós alimentamos. E por alimentar a tristeza, novos sentimentos negativos vão surgindo. E como é que são esses sentimentos negativos? Por exemplo, você pode ficar com falta de perspectiva, falta de prazer pela vida. Você pode ficar apático, tudo está bom, nada está bom, tudo está a mesma coisa. Ou seja, essa apatia, essa indiferença vai gerando uma desesperança. Alimentando a tristeza, novos sentimentos negativos vão surgindo e é como se você estivesse engordando essa tristeza dentro de você, fazendo-a crescer. Ela vai se transformando no monstro dentro de você e vai tirando todas as perspectivas e o prazer pela vida. E quando isso acontece, na sua intensidade máxima, você começa a ficar mais tempo triste. O dia, por exemplo, você passa mais tempo triste do que alegre. Você consegue, durante muito mais tempo, pensar em coisas negativas do que em coisas positivas. O seu pensamento é só preocupação. Você não consegue pensar coisas boas. E aí, quando esses sinais começam a aparecer, isso é um sinal de angústia, quando começa a aparecer aquela pressão no peito. Quando você sente que é como se uma mão estivesse apertando na sua garganta. Você sente uma dor no peito, você vai no hospital e não é nada. Isso é angústia. E essa angústia já está levando você a uma depressão. Aquela tristeza,
se transformou numa depressão. Aquela tristeza virou uma doença. É assim que acontece. A pergunta é: podemos quebrar esse ciclo? Podemos reverter essa situação? É claro que sim. E é por isso que eu quero te ajudar hoje a entender esse processo, para você retirar esses elementos da sua tristeza. E nós vamos usar o Salmo 42 como referência, né, para um tratamento espiritual, vamos dizer assim, para você ajudar as pessoas. Então a primeira coisa, né, quando um fato nos deixa triste, essa tristeza é alimentada. Então a primeira coisa que temos que fazer é parar de alimentar a tristeza. Ou seja, pare de dar comida, pare de dar força, pare de dar energia à tristeza. Então pare de se alimentar com pensamentos negativos que vão destruir a nossa vida emocional. Então parar de alimentar os pensamentos negativos. Como é que eu paro isso? Eu tento, mas não consigo, né? Normalmente é isso que as pessoas dizem. Eu tento, não consigo. Eu tento, mas é difícil, né? Já tentei, mas não consegui. Bom, essa é uma forma, né, que as pessoas têm de se boicotar, vamos dizer assim, de auto-sabotar com relação a essas questões emocionais negativas. Ela quer se alimentar daquela tristeza, mas você precisa parar com isso. E uma forma de você diminuir a tristeza é, por exemplo, você parar de assistir essa enxurrada de noticiários que tem na televisão. Isso mesmo. Você está se alimentando de notícias ruins. Por que você não se alimenta de coisas boas? Se você come comida estragada, você vai passar mal. Se você se alimenta de coisas que fazem mal para a sua alma, a tristeza vai ser uma consequência inevitável. Então essa enxurrada de noticiários, desligue a televisão. Ou então, mude de canal. Não veja mais essa. Mas eu tenho que ficar atualizado. Mas com essa atualização você está ficando doente. Não adianta nada. Então pare com essa enxurrada de noticiários que mostram pessoas morrendo, números elevados, pessoas sofrendo. Tudo isso só vai piorar a sua situação. Você não quer hoje mudar a sua vida? Se você quer, comece dessa forma. Essa enxurrada de noticiários. Desligue a televisão. Mude de canal. Veja coisas agradáveis. Talvez um filme, não um filme de terror, claro, mas um romance, talvez algo que edifique a sua vida. Um filme evangélico. Traga boas coisas para dentro de você. E quanto mais coisas boas você trouxer para dentro de você, melhor será a sua vida. Segundo lugar, pare com essas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e uma série de outras redes sociais que as pessoas vão colocando para que você fique, né, entre aspas, atualizado com os problemas da vida. E foi fulano, o meu vizinho que morreu. E foi fulano, o meu conhecido que passou mal. E você começa com essa série de notícias, e isso também vai trazendo prejuízos emocionais para a sua vida. Talvez você não consiga parar com as redes sociais, mas diminua então pelo menos. Ou então faça contato apenas com aquelas notícias que são boas, edificantes para a sua vida. Vamos fazer um regime, né, na tristeza. Não vamos mais alimentar a tristeza. Vamos cortar as coisas que nos entristecem. Terceiro lugar, acabe com as conversas com pessoas pessimistas. É mais ou menos assim. Você diz assim: fulano, eu estou muito ruim. Estou muito triste, estou muito preocupado com o coronavírus, estou muito preocupado com esse isolamento.
E a pessoa diz, que nada, eu estou pior do que você, né? E você pode esperar que vai ficar ruim também para você, né? Eu estou lá no fundo do poço, né? E você vai ver que daqui a pouco nós vamos estar juntos lá no fundo do poço. E essa conversa não é uma conversa que vai edificar. Essa conversa não é uma conversa que vai produzir bons efeitos na sua vida. Então evite conversar com pessoas pessimistas. E, em quarto lugar, se você tem dúvidas sobre Deus, não alimente essas dúvidas. Retire essas dúvidas confiando em Deus, amadurecendo a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. Será que Deus vai abençoar a minha vida? Será que Deus vai trazer cura a essa terra? Será que Deus vai conseguir um emprego para mim? Tire essas dúvidas. Foque na certeza. Tenha fé e tenha confiança em Deus. Eu digo para você, Deus pode resolver todo e qualquer problema na sua vida, se for para glorificar e exaltar o seu nome. Você precisa aprender a tirar essas dúvidas sobre Deus da sua vida e do seu coração e alimentar a fé, a confiança, a certeza, a esperança no Senhor. Tirando esses 4 elementos, você já vai dar uma cortada muito boa naqueles elementos que destroem a sua vida emocional. Você já começa a tirar os elementos que estão alimentando a sua tristeza. Você também precisa parar de encher o seu interior, né, com dúvidas e com dor na alma. O Salmo ele traz exatamente essas questões. Quando você começa a questionar e dizer, por que esquecestes de mim, ó Deus? E você começa a pensar, né, que Deus esqueceu de você. Por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Né? Por que eu estou sofrendo toda essa angústia, toda essa tristeza? E quando você pergunta, Deus, o Senhor foi embora? Por que o Senhor não dá um sinal na minha vida? Por que o Senhor não mostra que está presente na minha vida? E, em quarto lugar, por que me perguntam, onde está o meu Deus? Por que me perguntam, onde está a minha fé? As pessoas que vêm me visitar ficam me perguntando, mas onde está o seu Deus? Onde está a sua confiança? Onde está a sua fé? É o que eu disse, aquelas visitas que normalmente fazem mais mal do que bem. Então é importante que você ajude as pessoas, ao invés de encher essa pessoa com muito mais dúvida e com muito mais dor na sua alma. E nesse sentido, nós temos os 4 ensinamentos da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. 4 ensinamentos para enfrentarmos os dias maus a partir do seu coração. Quais são os 4 ensinamentos que estão lá na revista? O primeiro deles é, em dias de desesperança, busque a Deus. Está nos versículos 1 e 2 do Salmo 42. Então, em dias de desesperança, busque a Deus. Eu vou ensinar a você como buscar a Deus. Em segundo lugar, em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Qual é a mensagem que fortalece a nossa alma? E como é que eu levo essa mensagem ao meu coração? Em terceiro lugar, em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Como é que eu me lembro de Deus? E, em quarto lugar, em dias de desesperança, persevere. Então a nossa lição, ela traz esses 4 pontos, que é uma análise do Salmo 42, onde os versículos 1 e 2, 3 e 5, 6 a 8 e 9 a 11, eles são analisados pormenorizadamente. E o que eu vou fazer com você é analisar esses 4 pontos para que você possa aplicar o Salmo 42 na sua vida.
Então, número 1, né? Em dias de desesperança, busque a Deus. Vamos ver como é isso. Os versículos 1 e 2 do Salmo 42, ele mostra, né, como buscar a Deus em dias de desesperança. E esses dois versículos dizem assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aqui nesses dois versículos, nós temos a forma como nós vamos buscar a Deus. Ele traz uma figura: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Então, o primeiro verbo que aparece, né, como aplicação prática para a nossa vida é o verbo suspirar por Deus. Você precisa aprender a suspirar por Deus. Você precisa aprender a respirar por Deus. E esse suspirar, que é puxar o ar, né? E esse suspirar por Deus é como se, quando você puxasse o ar, você estivesse se enchendo de Deus. Isso mesmo. Porque quando Deus criou o homem, a primeira coisa que ele fez foi soprar em nós o fôlego da vida. É por isso que o respirar, esse suspirar, tem a ver com Deus. E quando você suspira pensando em Deus, se enchendo de Deus, você vai perceber que nesse momento Deus está realmente com você. A cada momento em que você respira, quanto mais você respira, mais você se enche de Deus. Então suspire por Deus. Lembre-se disso, que quanto mais você respira, quanto mais você suspira por Deus, mais você se enche dele. E assim, Deus é necessário para nós, assim como o ar que nós respiramos. E é como se em cada respiração, em cada busca pelo ar, nós estivéssemos nos enchendo de Deus. Então ele diz: assim suspira a minha alma por ti. Em cada respiração, eu vou me enchendo cada vez mais de Deus. Em segundo lugar, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Observe, não apenas a respiração é importante para a nossa vida, como a água também. E sentir sede de Deus significa que Deus é necessário para a nossa sobrevivência. E você pode se imaginar num deserto precisando de água. E nesse momento aquele sol quente sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, a sua boca seca, você sentindo sede. E de repente você encontra um oásis. Lá no meio do deserto, você pode matar a sua sede. E da mesma forma como você vai buscar essa água para matar a sua sede, é a forma como nós buscamos a Deus. Nós buscamos a Deus como se estivesse matando a nossa sede. Nós buscamos a Deus como se estivesse nos alimentando dele com a sua palavra. Nós buscamos a Deus permanentemente, porque queremos viver na sua presença. Por isso, o salmista diz: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então, tudo que nós queremos nos dias de desesperança é buscar a Deus, suspirando por Ele, tendo sede dEle e buscando a sua face. Estar na sua presença, olhando Deus face a face. E quando nós olhamos a face de Deus, você vai perceber que Ele está sorrindo para você. Você vai perceber que Ele está dando um sorriso para você.
E ao sorrir para você, você se sente seguro, calmo e tranquilo. Isso é buscar a Deus. Quando você suspira, quando você bebe dessa água, Jesus disse, aquele que beber da água, né, do poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, rios de água viva correrão de dentro dele. Isso é matar a nossa sede espiritual. É estar na face de Deus, contemplando a sua face e vendo o seu sorriso para cada um de nós. Em dias de desesperança, busque a Deus dessa forma. Em segundo lugar, prosseguindo, né, nos 4 pontos, em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Então nós precisamos fortalecer o nosso coração com uma mensagem. Qual é a mensagem que nós vamos levar ao nosso coração? Veja o que o salmista diz nos versículos de 3 a 5. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aqui nós temos um outro segredo. Durante esse estudo, eu analisei muitos comentaristas a respeito dessa passagem. E percebi que alguns desses comentaristas, eles acham que quando o salmista se lembrava, por exemplo, desse momento de alegria, ele está falando das suas lágrimas. Ele está dizendo que ele está chorando de dia e de noite, né? Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Então ele se lembrava dos momentos de alegria. E alguns comentaristas, eles disseram, né, nos seus comentários, que quando o salmista se lembrava desse momento de festividade, a sua dor se intensificava. Eu quero dizer a você que esse caminho de interpretação, ele não é bom. Por quê? Pela minha experiência, todas as vezes que você vai ajudar alguém que tem uma tristeza, você precisa fazer com que ela retorne a momentos de alegria. E o que o Salmo está mostrando é exatamente um procedimento para você superar a tristeza. A superação da tristeza, ela não está em você pensar em coisas mais tristes. A superação da tristeza está em você pensar em coisas alegres. E normalmente nós temos dificuldades para pensar em alegria quando estamos tristes. Mas a recordação de momentos alegres na sua vida vai te ajudar a superar a sua tristeza. Então, não é você pensar em coisas alegres que vai te deixar mais triste. O pensar em coisas alegres vai te ajudar a superar a sua tristeza. E como é que acontece isso? Ele diz, as minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Então, nesse caso, o salmista, ele está falando a respeito de um questionamento. As pessoas estão questionando. Você está chorando? Onde é que está o teu Deus? Então, nesse momento, o salmista, ele se lembra dos momentos alegres quando ele ia à casa de Deus, com voz de alegria, louvor, com a multidão que festejava. E é esse sentimento de alegria que você deve alimentar. É esse sentimento de alegria que você tinha quando você ia à casa de Deus,
que você deve continuar alimentando, intensificando na sua vida. Se lembrando deles, sim, em todos os momentos, para que esse momento de alegria que você passou possa suplantar, possa sobrepor aquele sentimento de tristeza que você está tendo agora. Então, uma das formas de você vencer a tristeza é buscando momentos de alegria na vida da pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu normalmente uso essa técnica quando alguma pessoa está triste porque perdeu um ente querido. É muito difícil você consolar uma pessoa que acabou de perder alguém que ama. E isso realmente dói, né? Não estamos negando esse fato. Mas a forma de você ajudar uma pessoa que está sofrendo, que está triste pela perda de alguém, é você perguntar a essa pessoa: fulano, quanto tempo você viveu com essa pessoa? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos? Pois bem, nesse tempo que você viveu com essa pessoa, você teve momentos de felicidade, de alegria? Sim. Foram 50 anos de alegria? Sim, foram 50 anos de alegria. E você vai substituir os 50 anos de alegria por um dia de tristeza que você teve pela morte, pela partida dessa pessoa? Ou seja, você vai trocar um dia de tristeza pelos 50 anos de alegria que você teve? E nesse momento você pode ajudar a pessoa, né, que está triste pela perda, a lembrar dos 50 anos de alegria e colocar 50 anos de alegria, que são muito mais consistentes, e trocar por um dia de tristeza. Porque a pessoa acabou de fazer exatamente o contrário. Ela trocou 50 anos de alegria por um dia de tristeza. E o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o contrário. Você vai fazer lembrá-la, né, dos 50 anos de alegria, para substituir esses 50 anos de alegria por aquele um dia de tristeza, que foi o momento da morte, né, da partida do ente querido. Isso é lembrar das coisas boas, para que você tire os sentimentos de tristeza. Então, em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece, que são essas lembranças, boas lembranças, quando ele foi à casa de Deus, quando ele tinha alegria em louvar junto com a multidão que festejava. Provavelmente numa daquelas festas, a Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Então eram momentos de alegria. Então ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então aqui nós temos como proceder com pessoas que estão tristes, ou se você está triste. Primeiro, você precisa ter lembranças positivas. Resgate todas as lembranças positivas da sua vida. Tudo aquilo que você viveu na presença do Senhor, todas as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Pegue essas lembranças positivas e traga-as para o seu coração. Lembre-se de como Deus é bom, de como Ele é misericordioso, quanto Ele já abençoou a sua vida. E não substitua todos esses momentos de alegria por, talvez, um dia de tristeza. Em segundo lugar, vamos ver a questão da esperança. Além das lembranças positivas, você também deve fortalecer a esperança na vida da pessoa, na sua própria vida. Espera em Deus. Não apenas nós vamos olhar para o passado positivo,
mas também vamos olhar para o futuro. A esperança é você olhar para o futuro de uma forma positiva, tirando todo o negativismo. Então, espera em Deus. É o que o salmista está dizendo. Espera em Deus. E o esperar em Deus é o fortalecimento da nossa esperança, sabendo que Deus, Ele há de abençoar e dirigir a nossa vida. Ele há de nos resgatar dessa tristeza, nos retirar desse local de tristeza e nos levar à sua presença. E em terceiro lugar, ainda você pode fortalecer o seu coração com confiança. Ou seja, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O louvarei mostra a confiança. Ou seja, eu vou louvar a Deus. Eu tenho não apenas a esperança, mas também tenho a confiança, tenho a fé, a certeza de que o louvarei pela salvação na minha vida. Vamos continuar analisando o terceiro ponto. Em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Os versículos de 6 a 8, do capítulo 42, que diz assim: Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembrou-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. O que é lembrar-se de Deus? Já falei que nós precisamos lembrar das coisas positivas do passado. Mas é importante também que você se lembre de Deus. E Deus, Ele vai estabelecer a sua ação na nossa vida. E essas ações de Deus na nossa vida precisam ser lembradas. A sua salvação, a sua fé, a sua confiança, as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, as orações que já foram respondidas. Lembre-se das ações de Deus na sua vida. E como é que eu me lembro dessa ação de Deus na minha vida? O salmista, ele diz assim: por isso, lembro-me de ti. Ou seja, essa expressão, lembro-me de ti, mostra que ele não se esqueceu de Deus. E como é que eu lembro de Deus? Não apenas recordando esses fatos, mas também lendo a sua palavra, fazendo a oração, buscando a sua face, cultuando, glorificando e exaltando o seu nome. E ele traz essas lembranças daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembro-me de ti. E ele diz, lembro-me de ti desde a terra do Jordão. Nós não sabemos exatamente, o que aconteceu lá, mas ele está falando de algo que Deus realizou na vida do salmista lá na terra do Jordão. Fala também desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Então ele vai trazendo essas recordações, lembrando da ação de Deus em todos esses lugares, onde ele estava, onde ele passou por uma experiência junto com Deus. Ele agora diz que quando ele se lembra de Deus, Deus fará algo maravilhoso na sua vida. Ele mandará a sua misericórdia de dia em dia. É a confiança, é a certeza, é a fé sendo colocada em ação. O Senhor mandará a sua misericórdia de dia em dia. E ele diz mais ainda, ele diz, a sua canção estará comigo. A sua canção estará comigo. E essa canção, ela é uma oração ao Deus da minha vida. Esse salmo, ele mostra que em dias de desesperança, você precisa lembrar-se de Deus e da ação de Deus na sua vida.
Procure recordar o quanto Deus já fez. Há um hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Coloque em prática as palavras deste hino. Eu quero então concluir trazendo o quarto ponto: em dias de desesperança, persevere. É o que ele vai dizer nos versículos de 9 a 11. Quando ele diz assim: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, em dias de desesperança, persevere, mantenha a sua fé, continue na presença do Senhor, continue alimentando a sua fé. Ao invés de alimentar a tristeza, alimente a alegria. Ao invés de alimentar a tristeza, alimente a fé. Ao invés de alimentar sentimentos negativos, leia a palavra de Deus. Porque em dias de desesperança, você precisa perseverar tendo esperança. E como é que eu tenho essa esperança? Como é que essa esperança ela nasce dentro de mim? Então, ele vai dizer: espera em Deus. Confie, tranquilize o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Espere em Deus, confia nele, ele vai agir no tempo certo, não do jeito que você quer, não no tempo que você quer, mas submeta-se à vontade e à soberania de Deus. Tenha esperança em Deus. Segundo lugar, ele diz: o qual é a salvação, ou seja, esse Deus no qual esperamos, ele é a nossa salvação. Então a nossa esperança está em Deus e ele é a salvação. E ele diz ainda: a minha alma, a salvação da minha face e o meu Deus. Ou seja, eu espero em Deus, ele é a minha salvação e ele é o meu Deus. Eu posso confiar nele, eu posso ter segurança nele. Porque, como ele disse lá no início, direi a Deus, minha rocha, a rocha na qual estamos firmados. E quando você está firmado na rocha, você já sabe qual é o resultado. Podem vir as tempestades, mas você sabe que você vai sobreviver à tempestade, que a sua vida não vai ruir, porque edificado sobre a rocha, você vai passar o maior temporal, as maiores tempestades, e no final você vai permanecer firme. Eu quero deixar uma passagem bíblica para você meditar junto com o Salmo 42. O texto encontra-se em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Eu quero então deixar como reflexão para a sua vida. Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Receba essa palavra em seu coração, que você possa atravessar os momentos difíceis da vida, confiado unicamente em Deus. Aplique esses princípios, eu tenho certeza que eles vão ajudá-lo a vencer os momentos de angústia e de tristeza no seu coração.
Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida.